Este programa tem o patrocínio TAP, Portugal a voar há 80 anos. Jornal Luso-Americano, Luís Firmino Insurance, MCM Clínicas Dentárias. Mundo em suspenso pela resposta do Irão aos Estados Unidos. Candidatos democratas à Câmara Municipal de New York City fazem o último esforço antes das primárias. Bases americanas atacadas no Catar e Iraque. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um às 7 em ponto. Hoje vamos analisar as últimas notícias dos Estados Unidos, de Portugal e do mundo. E já sabe, não deixe de nos acompanhar nas redes sociais, coloque um like e ajude-nos a crescer. Já somos mais de 3 milhões e meio e continuamos a desenvolver. O nosso aplicativo já está disponível na App Store. Este é um passo enorme na nossa aposta nas nossas comunidades. Agora já sabe, pode acompanhar-nos dia a dia em qualquer parte do mundo com toda a informação ao momento em 3 línguas: o português, o espanhol e o inglês. A app está disponível na loja da Apple e é completamente grátis. Brevemente estará também disponível para Android. Obrigada por ser parte da nossa jornada e continuar connosco a crescer. Mais de uma semana depois do início da ofensiva militar israelita contra o Irão, os Estados Unidos entraram na guerra e bombardearam 3 alvos nucleares iranianos. O Irão retaliou com o bombardeamento de bases militares norte-americanas no Catar e no Iraque. Catar diz que mísseis iranianos foram interceptados com sucesso. Não há vítimas. Depois de sublinhar que o ataque iraniano contra a base americana de Al-Udeid, em Doha, é uma violação flagrante à soberania do país. O Catar informou que todos os mísseis foram interceptados com sucesso. Segundo informações do Ministério da Defesa, do ataque não resultaram feridos. Vamos agora saber os últimos desenvolvimentos desta crise e no dia em que o representante iraniano se reuniu com Putin. Rique Durães com os últimos desenvolvimentos. O Irão atacou a base militar norte-americana em Doha, no Catar, mas é caso para dizer que, felizmente, tudo correu bem. No meio de uma preocupação mundial, já que esta retaliação era esperada, afinal de contas, o Irão avisou mesmo os Estados Unidos que iria proceder a esta retaliação e agora abrem-se 2 vias que poderá levar mesmo a uma conversação entre os 2 países. Se calhar a decisão tomada por Donald Trump de bombardear os 3 sites nucleares iranianos resultou como esperado e agora espera-se que, devido à proatividade iraniana, poderá mesmo haver conversações. Isto no dia em que o representante das Nações Unidas do Irão conversou com Vladimir Putin, no dia também em que a China apontou o dedo aos Estados Unidos na Cimeira das Nações Unidas, referindo que a atitude norte-americana não foi aconselhável. Donald Trump, há momentos, referiu numa intervenção, agradeceu mesmo aos iranianos terem sido proativos e dito aos Estados Unidos que iriam atacar a base militar. Não houve vítimas, todos os aviões na base foram retirados, portanto o Catar também já apontou o dedo ao Irão, mas reconheceu que houve um aviso prévio. É caso para dizer que se calhar é um volte-face que deixa esperança no mundo. Foi muita preocupação, houve muitas perguntas que ficaram no ar: qual seria a retaliação? Existe sempre a possibilidade de possíveis ataques terroristas que poderão acontecer, mas para já parece que a via negocial poderá estar aberta entre o Irão e os Estados Unidos. Mas aqui convém também referir que uma negociação vem sempre com cedências.
de parte a parte. E será interessante ver o que é que vai acontecer nos próximos dias, de modo a que essa situação possa ser ultrapassada. Para já, há um sentimento de alívio, quer aqui nos Estados Unidos, quer um pouco em todo o mundo. Não se sabe ainda que decisões é que o Irão irá tomar em relação ao Estreito de Hormuz, por exemplo, já que a passagem de gás natural e de petróleo para a Europa e para a China é feita por aí, cerca de 20% de todo esse comércio mundial é passado no Estreito de Hormuz e o impacto nas economias mundiais será grande, mas espera-se agora por possíveis negociações. É caso para dizer que ainda bem, a montanha pariu um rato para já, mas todo o cuidado é pouco. Porquê? Porque a imprevisibilidade, quer dos Estados Unidos, quer do Irão, terá que ser sempre tida em conta. E episódios recentes mostram mesmo que não vale a pena confiar e muita prudência é necessária para fazer face a esta situação que poderia muito bem, ou poderá ainda, levar a um conflito em maior escala. O ataque, que terá destruído 3 instalações nucleares iranianas, cruza a linha vermelha, alertou Teherão, que retaliou contra bases militares norte-americanas. Benjamin Netanyahu celebrou a decisão ousada de Donald Trump. Donald Trump não esperou pelo prazo de 2 semanas que tinha anunciado e atacou, na madrugada deste domingo, o Irão numa intervenção militar que, segundo Washington, destruiu 3 instalações nucleares. Apesar de o presidente dos Estados Unidos desejar que a agressão a Teherão resulte na retoma das negociações sobre o programa nuclear, o governo iraniano acusou os norte-americanos de cruzarem uma linha vermelha. Por ora, a incerteza predomina no Médio Oriente enquanto se espera uma resposta da nação liderada pelo Ayatollah Ali Khamenei. Ali Akbar Velayati, conselheiro do líder supremo iraniano, afirmou que já não há lugar para a América nem para as suas bases nesta região e no mundo islâmico. Citado pela agência oficial IRNA, Velayati argumentou que são alvos legítimos quaisquer bases usadas pelos americanos para atacar o Irão. Washington cruzou uma linha vermelha muito grande, frisou o chefe da diplomacia iraniana. Os Estados Unidos demonstraram não ter qualquer respeito pelo direito internacional. Só compreendem a linguagem da ameaça e da força, disse Abbas Araghi. De acordo com a Carta da ONU e as suas disposições que permitem uma resposta legítima em autodefesa, o Irão reserva todas as opções para defender a sua soberania, interesses e povo, acrescentou o ministro dos Negócios Estrangeiros de Teherão, que se reunirá na segunda-feira com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscovo. Trump salientou que o objetivo era a destruição da capacidade de enriquecimento nuclear do Irão e uma pausa na ameaça nuclear representada pelo Estado número 1 do mundo que patrocina o terrorismo. O presidente dos Estados Unidos, que prometeu uma tragédia caso Teherão não aceite negociar, agradeceu ainda ao primeiro-ministro Bibi Netanyahu. Trabalhamos como uma equipa como talvez nenhuma outra tenha trabalhado antes e fizemos um longo caminho para eliminar esta terrível ameaça a Israel, completou. Os ataques de Israel contra o Irão e a intervenção norte-americana no conflito levaram o Parlamento de Teherão a aprovar o encerramento do Estreito de Hormuz, uma das vias marítimas mais importantes para o comércio de petróleo global. Se a ligação for cortada, teme-se uma escalada de preços e uma nova subida na inflação. O Estreito de Hormuz localiza-se entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, sendo a principal via por onde seguem o petróleo e o gás e os demais bens produzidos na região. A ligação é controlada pelo Irão a norte e por Omã a sul. O estreito tem cerca de 33 km de largura. Cerca de 20% do comércio global de petróleo realiza-se pelo Estreito de Hormuz. Os países da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, Arábia Saudita, Irão, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, exportam a maior parte dos seus barris por ali. A Arábia Saudita, o maior exportador mundial de petróleo, 9 milhões de barris por dia na sua capacidade máxima, tem pipelines alternativos caso o Irão se decida pela medida mais drástica que pode afetar a sua própria venda de crudo ao mundo. O oleoduto saudita liga a costa do Golfo ao Mar Vermelho. Também os Emirados Árabes Unidos possuem uma via de exportação alternativa desde as suas costas até ao terminal petrolífero de Fujairah, a leste do Estreito de Hormuz, relembra o jornal britânico The Guardian.
Apesar de a vontade do Parlamento iraniano ter ainda de ser submetida à decisão final do líder supremo Ali Khamenei, que prometeu aos Estados Unidos que se iam arrepender caso decidissem intervir no conflito, apesar de nunca ter mencionado o estreito, o preço do petróleo tem estado a subir desde que Israel atacou o Irão, com expectativas de que possa aproximar-se da barreira dos $100, cerca de 90 euros. A Goldman Sachs lançou um alerta esta segunda-feira para os riscos na cadeia de abastecimento de petróleo e de gás natural e das consequências que a instabilidade no estreito vai causar nas economias se o Conselho de Segurança do Irão der luz verde ao encerramento do canal. A Ásia é o destino de 84% do petróleo que passa pelo estreito de Hormuz e a China apresenta-se como um dos países mais afetados. Pequim compra 90% do petróleo produzido no Irão, que não vende para as restantes economias ocidentais devido às políticas de sanções, que resultam em parte da sua política de desenvolvimento de armas nucleares. O secretário de Estado dos Estados Unidos considera que o mundo está hoje mais seguro e estável após os ataques norte-americanos às instalações nucleares iranianas e garante a Teherão que a porta para negociar está aberta. O mundo está hoje mais seguro e estável do que há 24 horas, apontou Marco Rubio, acusando o Irão de tentar ganhar tempo fingindo disponibilidade para negociações falsas e de tentar enganar a administração do presidente Donald Trump. Os iranianos pensaram que poderiam fazer com Donald Trump a mesma coisa que fizeram com outros presidentes e sair impunes, notou em entrevista à Fox News. Ontem à noite descobriram que não podem e o mundo também descobriu. Isso é importante, não só neste caso, mas em muitos outros também. O que estamos a ver é que este é um presidente que diz o que vai fazer e faz, contrapôs. Ainda assim, ressalvou, os Estados Unidos estão disponíveis para discutir com o Irão sobre o seu programa nuclear civil. O regime iraniano precisa de acordar e dizer, ok, se realmente queremos energia nuclear no nosso país, então há uma maneira de fazê-lo. A oferta ainda está de pé, estamos prontos para conversar com eles amanhã, assegurou. Rubio apontou ainda o dedo aos países que condenaram a ação dos Estados Unidos contra 3 instalações nucleares iranianas, Fordo, Natanz e Isfahan. Estão a fazer o que têm de fazer para os seus interesses internos de relações públicas, mas o único no mundo que está insatisfeito com o que aconteceu ontem à noite no Irão é o regime iraniano, acredita, confiando que todos os países concordam que era necessário atacar o Irão. O chefe da diplomacia garantiu que Washington não está à procura de uma guerra com Teherão, nem de uma mudança de regime no Irão, mas avisou a República Islâmica que retaliar será o pior erro que cometerá. Com as primárias democráticas para a Câmara Municipal de Nova Iorque, já amanhã, terça-feira, os candidatos estão a apresentar os seus argumentos finais aos eleitores. O New York Times analisou trechos de discursos recentes dos 4 principais candidatos nas sondagens: Andrew Cuomo, Zohran Madani, Brad Lander e Ariane Adams-Cohn. A primária democrática para a Câmara Municipal de Nova Iorque a aproximar-se na terça-feira. Os candidatos estão a apresentar os seus argumentos finais aos eleitores. Andrew Cuomo, Zohran Madani, Brad Lander e Adrienne Adams são os 4 principais candidatos. Domingo foi o último dia para a votação antecipada antes da eleição primária de terça-feira em Nova Iorque. Segundo a Comissão Eleitoral de New York City, quase 385 mil pessoas votaram nos 8 dias de votação antecipada. Enquanto os nova-iorquinos votavam durante o fim de semana, os principais candidatos democratas estavam a fazer a sua última campanha junto dos eleitores. 2 dias de calor sufocante em New Jersey na segunda e terça-feira, com temperaturas a subir até aos 100 graus Fahrenheit e temperaturas de sensação térmica que podem alcançar os 43 graus Celsius ou 110 Fahrenheit. 17 condados em Nova Jersey estão sob um aviso de calor extremo até às 20 horas de quarta-feira. A segunda-feira foi o dia mais úmido da onda de calor, com índices de calor abrangentes entre 105 e 110, disse o Serviço Nacional de Meteorologia na sua discussão de previsão matinal. A noite vai permanecer bastante quente, com caídas mínimas de temperatura na maior parte de Nova Jersey. Embora os próximos 2 dias sejam os mais quentes da semana, não haverá muito alívio na quarta-feira, com máximas ainda bem acima dos 90 graus Fahrenheit. Chuva e trovoadas são possíveis na tarde e noite de quarta-feira. Os meteorologistas aconselham os residentes a fazerem pausas frequentes se estiverem ao ar livre e a manterem-se hidratados durante o evento de calor extremo.
Quinta-feira será um pouco menos opressiva, com máximas nos 90 graus e mais possibilidades de chuva. Na sexta-feira, as máximas estarão nos 75 graus Fahrenheit. Continua a crise na Califórnia. Um vídeo mostrou agentes da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos a prender e agredir Narciso Barranco. Está a gerar indignação pública e a levantar questões sobre o uso da força durante a aplicação da imigração. O incidente ocorreu antes do meio-dia de sábado, dia 21 de junho, em Tucson, Califórnia, de acordo com a publicação partilhada pelo membro do Conselho da cidade de Santa Ana, Jonathan Hernandez. Barranco, um jardineiro que estava a trabalhar fora de um restaurante IHOP, quando agentes mascarados se aproximaram dele. De acordo com testemunhas, Barranco entrou em pânico e fugiu antes de ser imobilizado, agredido várias vezes e detido por agentes da imigração. O vídeo mostra Barranco a ser agredido durante a prisão. O gerente do IHOP afirmou que Barranco é o jardineiro do restaurante e que ele estava a aparar os arbustos. Ele estava apenas a trabalhar, disse o mesmo. Os 3 filhos do imigrante servem ou já serviram no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. Um deles, Alejandro Barranco, é um veterano dos fuzileiros que serviu no Afeganistão. Os seus 2 irmãos mais novos estão atualmente destacados em Camp Pendleton. Vamos agora para um breve espaço comercial. Voltaremos dentro de momentos. Continua connosco. Pouca gente sabe, mas há uma parte de Portugal que não aparece em nenhum mapa. O seu clima é ameno, 22 de máxima e 22 de mínima. O idioma oficial é o português, mas na prática é multilingue. A gastronomia é rica e a sua população é acolhedora. Já recebeu milhões e milhões de visitantes desde 1945. Esta terra faz fronteira com Espanha, Brasil e muitos outros países. Poucos sabem, mas quando entra no avião da TAP está oficialmente em Portugal. Com a simpatia, disponibilidade, iniciativa e atenção de todos os que fazem de cada voo uma fantástica viagem pelo nosso país. TAP, Portugal a voar há 80 anos. Firmino Insurance. Descansa suas famílias e seus negócios com seguros pessoais e empresariais. Garantir a tranquilidade da sua família é o melhor negócio. Avaliação do tipo de seguro sem qualquer compromisso. Saiba qual a proteção mais adequada para cada tipo de risco. Firmino Insurance. Boa noite, o meu nome é Luciana Antunes. E o meu é Angélica Pinto. Bem-vindos ao Luso-Americano Magazine. A partir deste momento pode seguir a nossa transmissão em direto nas múltiplas plataformas sociais, quer da WNN, quer do Luso-Americano. Estamos situados no centro de Braga, mesmo perto da central de caminhonagem. Temos uma equipa multidisciplinar, trabalhamos todas as especialidades clínicas dentro da medicina dentária. O nosso principal foco é a qualidade, por isso é que apostamos em médicos com bastante experiência. Nós temos facilidades de pagamento, portanto somos uma clínica acessível a todas as bolsas. A medicina dentária em Portugal é reconhecida mundialmente e temos a grande vantagem de termos custos muito inferiores àqueles que se praticam lá fora. Estamos a atender bastantes pessoas, damos facilidades em termos de transporte do aeroporto aqui para Braga e tratamos também de hotel para as pessoas que necessitam a preços bastante convidativos. Nós trabalhamos para os pacientes, trabalhamos para a recomendação e gostamos de tratar bem as pessoas. E
estamos de volta. Desde já, muito obrigada e gostaríamos de lançar o repto para que nos ajude a crescer, apoiando-nos comercialmente. Vamos agora então para a informação comunitária. Decorreu ontem em Seaside Heights, New Jersey, as cerimónias e celebração do Dia de Portugal, com a cerimónia do içar da bandeira portuguesa em pleno Broadwalk. Foi a primeira vez que a bandeira portuguesa foi hasteada na cidade, no sul de New Jersey. O evento contou com a presença do cônsul de Portugal em Newark, Luís Sequeira, e também do mayor da cidade, o luso-americano Anthony Vaz. O rancho folclórico da Casa do Ribatejo animou o evento e os hinos nacionais americanos e português foram interpretados por Andreia Miguens. O convívio portista decorreu no sábado no Sport Clube Português e contou com a presença de membros da direção do Futebol Clube do Porto, liderados pelo seu presidente André Vilas-Boas. Foi o primeiro convívio da nova agremiação. Temos aqui na íntegra o discurso de Vilas-Boas no Sport Clube Português. Boa noite a todos. Um prazer enorme para mim estar aqui na vossa presença, na presença de tantos portistas portugueses, esta comunidade portuguesa aqui nos Estados Unidos. Eu tinha aqui um discurso preparado, vou-vos falar do coração. Acho que faz mais sentido, apela mais à emoção, apela mais ao que nós somos enquanto portugueses e também dignifica todo o vosso grande esforço da comunidade imigrante portuguesa nos Estados Unidos, que tão longe da nossa terra, nos dignifica, mantém as nossas tradições, mantém os nossos valores, mantém os nossos princípios ativos dentro de um país diferente e isso é algo que é inesquecível e que devemos preservar. Para mim, enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto, foi um enorme orgulho e honra ver a forma como fomos recebidos aqui. Temos mantido toda esta atividade e proximidade próxima dos portistas, no sentido de também vos encurtar distâncias para o que é o nosso Estádio do Dragão, para o que é a nossa cidade do Porto, para o que é o Futebol Clube do Porto. Vocês sofrem como ninguém à distância, muitos de vocês pagando caro do vosso bolso se deslocam à cidade do Porto para ver os nossos jogos. Quero agradecer-vos de coração também por todo esse esforço que fazem, todas essas viagens que fazem, todas essas horas de descanso e sono que perdem também longe das vossas famílias para nos apoiar, para apoiar o Futebol Clube do Porto, e isso também é algo impagável. Registar muitos destes bons momentos que temos vivido com vocês. Não tem sido fácil este torneio para nós, como vocês podem calcular, infelizmente não estivemos à altura das expectativas do Futebol Clube do Porto. Portanto, estou presente aqui com vocês com alguma tristeza pela última derrota que sofremos neste Mundial de Clubes, uma derrota que nos deve envergonhar. Restam algumas chances de qualificação, no entanto, é um percurso que eu não queria nada ter neste Mundial de Clubes e a exigência do Futebol Clube do Porto não é esta. Este é um virar de página absoluto para a próxima época. As eleições já passaram, 2024, 27 de abril de 2024 já passou. Passou-se um ano de mandato onde o Futebol Clube do Porto terminou em terceiro lugar e as suas ambições são, obviamente, ficar em primeiro, dignificar a sua camisola, dignificar o azul e branco, e neste momento não temos correspondido às vossas expectativas. Quero-vos dizer, na presença de todos os membros da minha direção, membros também da direção técnica de futebol, membros das diferentes casas que aqui estão presentes, que estamos absolutamente focados no próximo ano em conquistar o título, porque os esportistas assim o merecem. Já muito têm trabalhado. A comitiva portista foi recebida por centenas de adeptos. André Vilas-Boas e a sua equipa diretiva foram recebidos no Sport Clube Português por Jack Costa, presidente da Assembleia Geral do clube, e visitou o museu do clube, tendo também assinado o livro de honra, entrando depois no Salão Nobre, onde foi recebido por centenas de adeptos fervorosos. Decorreu na escola secundária Eastside em Newark a segunda cerimónia de posse da Sociedade de Honra Portuguesa, os Linguistas, e da Sociedade de Honra de Espanhol, Los Linguistas, dois capítulos da Sociedade de Honra Hispânica.
A Sociedade de Honra Hispânica é uma sociedade honorífica para estudantes do ensino secundário inscritos em espanhol e ou português, patrocinada pela Associação Americana de Professores de Espanhol e Português. Estabelecida em 1953, conta atualmente com mais de 3.500 capítulos nacionais e internacionais, onde estão inseridos estes 2 capítulos do East Side High School. Ressaltamos a ideia de que todos os alunos inscritos e que pertencem a esta sociedade, tanto de espanhol como de português, são alunos do quadro de honra da escola e que não só pretendem divulgar o estudo do português e do espanhol, como preservar a sua cultura, e são também alunos de mérito a todas as matérias em que se encontram inscritos. Lúcia Antunes e William Freire são os sponsors destas 2 Honor Societies. Destacamos também a participação e a colaboração de Diana dos Santos, supervisora do Departamento de World Languages, e do Vice Principal Brian Donovan. Contamos ainda também com a presença do Dr. José Carlos Adão e também de Diego Munhoz. Na Colômbia, pelo menos 57 soldados do exército colombiano continuavam retidos por moradores de uma região do sudoeste do país, dominada pela guerrilha, depois de terem sido raptados, informou a instituição. Um primeiro pelotão realizava uma operação em El Tambo, um município que faz parte da região de Miquei, conhecida como Canyon da Cocaína, quando civis os raptaram no sábado, segundo uma mensagem enviada aos jornalistas. No domingo, um novo grupo de militares foi cercado por pelo menos 200 moradores enquanto se dirigia para El Plateado, outra zona da região. Em resultado dos 2 incidentes, no total, 4 suboficiais e 53 soldados profissionais permanecem privados da sua liberdade, informou o Exército. Esta prática é comum em regiões conflituosas da Colômbia. Para impedir o avanço das forças públicas, alguns grupos ilegais ordenam que civis realizem sequestros. Geralmente, os militares são libertados horas depois, após a intervenção de entidades defensoras dos direitos humanos. O general Alberto Mejia afirmou num vídeo que se trata de um sequestro por parte de guerrilheiros infiltrados na comunidade. Um ataque suicida contra uma igreja em Damasco fez pelo menos 22 mortos, segundo as autoridades sírias, que atribuíram o atentado a um membro do grupo jihadista Estado Islâmico. Trata-se do primeiro atentado deste tipo na capital da Síria desde que uma coligação liderada pelo grupo radical islâmico sunita Hayat Tahrir al-Sham derrubou o regime do antigo presidente Bashar al-Assad a 8 de dezembro. Desde então, a segurança continua a ser um dos maiores desafios para as novas autoridades sírias. Um bombista suicida afiliado ao grupo terrorista Daesh, acrónimo árabe do Estado Islâmico, entrou na igreja de Santo Elias, abriu fogo e fez explodir com um cinto de explosivos, indicou o Ministério da Saúde sírio em comunicado, citado pela agência France Presse AFP. Um homem no exterior da igreja disse à AFP que alguém entrou com uma arma e abriu fogo, acrescentando que as pessoas tentaram impedi-lo antes de se fazer explodir. Numa publicação na rede social Facebook, o Patriarcado Ortodoxo de Damasco reagiu aos acontecimentos, condenando o ataque e instando as novas autoridades sírias a assumirem a total responsabilidade pelo que aconteceu e continua a acontecer em relação à inviolabilidade das igrejas e à proteção de todos os cidadãos do país. E chegamos ao fim desta edição. Obrigada mais uma vez por ter estado na nossa companhia. Já sabe, faça likes, partilhe, esteja sempre connosco. Boa noite.